Em pleno auge da Operação Espadas de Ferro, na luta contra os últimos terroristas restantes na porção norte de Gaza, Israel anunciou que estava criando a abertura de uma nova rota humanitária para os civis se deslocarem para o sul, na rota Salaudin, principal via que liga norte e sul. O Hamas tentou impedir a evacuação de civis de Gaza, inclusive disparando contra os soldados das forças de defesa enviados para abrir a rota e facilitar a movimentação segura de civis. Outro ponto lamentável é a entrada forçada nas casas de moradores palestinos pelos terroristas do Hamas. Eles exigem que todos os homens se juntem a eles na guerra ou morrerão na frente da própria família. O destino de Gaza está selado, com as tensões no Oriente envolvendo grupos controlados pelo Irã abrindo novas frentes e possíveis guerras de grandes dimensões regionais no norte de Israel. O ministro do Patrimônio israelense, Amichai Eliyahu, durante a entrevista, emitiu um alerta sobre o possível uso de armas nucleares caso a região se conflagre ainda mais. Amichai disse que o uso de bomba nuclear em Gaza é uma das possibilidades, e quando questionado sobre os termos de reféns detidos, a autoridade afirmou que rezo e espero pelo seu retorno, mas também há preços na guerra. Não demorou muito para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenasse a observação de Eliyahu e mais tarde anunciasse que o ministro seria suspenso. No seu esclarecimento, Eliyahu acrescentou que Israel precisa definitivamente de uma resposta poderosa e desproporcional ao terrorismo para deixar claro aos nazis e aos seus apoiantes que o terrorismo não vale a pena. Os grupos terroristas do Hamas, Hezbollah, Jihad Palestina, Ashba al-Kahf no Iraque e entre outros, estão sendo operados diretamente pelos grandes líderes presentes muito longe da luta contra Israel, por exemplo no Catar, Emirados Árabes e entre outras nações no Oriente, bem como tais líderes apoiados pelos ayatolás do Irã, que atua por procuração e usam os grupos para atingir seus objetivos. No domingo, 5 de novembro, o gabinete do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, confirmou oficialmente a reunião entre o Ayatollah e Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, na cidade de Teherã, no Irã. Haniyeh informou ao líder iraniano Khamenei sobre os últimos desenvolvimentos em Gaza e na Cisjordânia. Isso demonstra o apoio contínuo que o Irã tem ao Hamas e o potencial de escalada pelos procuradores iranianos para atingir toda Israel e postos americanos na região. Neste meio tempo, o grupo xiita terrorista do Iraque, Ashba al-Kahf, pediu o fechamento imediato da embaixada americana e a expulsão de todos os americanos de suas bases militares. De acordo com o comunicado do grupo terrorista Ashab, todas as soluções políticas foram inúteis, só nos resta operações militares contra a embaixada e as bases dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos é a fonte do terrorismo na região e deve ser fechada, disse o grupo. Recentemente, dezenas de ataques de drones e foguetes atingiram algumas bases no Iraque e também na Síria, o que o governo americano repudiou e alertou para a escalada das tensões. Em 4 de novembro, o porta-voz do Kataib Hezbollah, Abu Ali al-Ashqri, disse que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, não era bem-vindo no Iraque e se visitasse Bagdá, iriam enfrentá-lo com uma escalada sem precedentes. Mas Blinken desafiou os terroristas e visitou o Iraque em sua viagem cansativa pelas nações árabes no final de semana. Em uma visita surpresa, Blinken desafiou as tensões cada vez mais crescentes do Iraque após 31 ataques contra ativos americanos. Blinken não anunciou a sua visita ao país, pousou em alguma região não declarada com o C-17 e se preparou para observar os complexos militares atacados. Blinken precisou usar um colete à prova de balas antes de adentrar em um helicóptero e se encontrar com militares americanos e com altas autoridades iraquianas. Do outro lado, a Turquia, mesmo assumindo posição contra Israel, ainda é um player importante como mensageira direta contra os ayatolás do Irã,
Por esses motivos, o secretário de Estado Blinken pousou em Ankara, na Turquia, no domingo e se encontrou com altas autoridades turcas, como o ministro do Exterior e muito provavelmente com a inteligência turca, para mandar recado aos persas e tentar barrar a ajuda humanitária dos árabes a Gaza. A presença de Blinken ocorre logo após simpatizantes turcos do terrorismo tentarem invadir os perímetros adjacentes da agência de inteligência turca e da base aérea americana em Sirleck, local onde estão estacionadas as bombas nucleares B-61 dos Estados Unidos. Com as elevadas atividades terroristas e riscos de uma guerra regional sem precedente a partir de levantes iniciais do Hezbollah no Líbano, alimentados pelo Irã, os Estados Unidos aumentaram seu efetivo naval com capacidade de ataque nuclear imediato em qualquer ponto do Oriente Médio. Na manhã de domingo, altas autoridades americanas haviam confirmado a entrada de um submarino de propulsão nuclear da classe Ohio e com capacidade para lançamento de mísseis balísticos nucleares ao Oriente Médio. Já na segunda-feira, novas informações revelaram que se tratava do USS Florida, SSGN 728, ou seja, com capacidade de ataque com mísseis e cruzeiro e não nuclear, e já estaria no Mar Vermelho rumo ao Golfo Pérsico para ficar do lado do Irã, como assim os ayatolás desejaram, após enormes insistências com provocações e financiamento do terrorismo. O SS Florida caminha em direção ao Irã após diversos ataques contra bases americanas provenientes de grupos terroristas financiados pelo regime dos ayatolás Ali Khamenei, mas não carrega equipamentos nucleares para não escalar o conflito. Esta máxima provocativa e conflitos de procuração do Irã vêm de escolhas erradas dos próprios persas de décadas atrás. Em 1978, estudantes, professores e outros revolucionários saíram às ruas pedindo a cabeça do monarca Mohammad Reza Pahlavi, por ele estreitar relações diplomáticas com os Estados Unidos no governo Carter. Foi então que a Revolução Civil liderada pelo radicalismo religioso islâmico dos ayatolás explodiu, derrubando assim o monarca Pahlavi. O líder da revolução, o ayatolá Ruhollah Khomeini, permaneceu como líder supremo e fundou a República Islâmica do Irã. O Irã passou então de Estado Imperial do Irã para a República Islâmica do Irã. Khomeini permaneceu na liderança suprema até sua morte e hoje está liderada teocraticamente por Ali Khamenei e presidida por Ebrahim Raisi. Os americanos vão cercando gradualmente a região instável pelo mar na porção do Mar Vermelho, Mediterrâneo Oriental, Península Arábica e Golfo Pérsico. As frotas navais americanas, a 6ª, 5ª e também grupos anfíbios nunca estiveram tão ativas e em alerta desde o início da invasão americana ao Iraque e Afeganistão e início da guerra na Ucrânia pela Rússia em 2022. O cerco está se fechando, restam agora aumentar a defesa antiaérea por todo o Oriente Médio e aumentar a liderança americana com mais nações árabes. De acordo com informações do New York Times, altas autoridades americanas têm alertado o governo iraniano e os grupos terroristas apoiados pelo Irã no Oriente Médio, como ao Hezbollah, há várias semanas, tanto diretamente quanto através de canais secundários em países como a Turquia, que se decidirem lançar um ataque significativo ou coordenado contra Israel, então os Estados Unidos responderão militarmente. Gostou desta análise? Quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação. E venha visitar a nossa loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis e o melhor por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar.